Era um verão de 1986, aquele último suspiro de tranquilidade antes que a vida me atirasse de cabeça nos vestibulares, nas provas finais da escola e na correria de escolher um futuro. Com apenas 16 anos, sonhava com o mar, mas o destino tinha outros planos. Minha mãe, sem férias antecipadas, resolveu que eu passaria o mês na casa de minha tia Shura, numa aldeia perto de Riazan. Não era bem o paraíso tropical que eu imaginava, mas confesso, a ideia não me desanimou. Minha avó, dona daquele pedaço de chão, havia partido quando eu tinha 4 anos. Mas suas 3 filhas, minhas tias, ainda mantinham vivos os laços com aquele lugar. Tia Gênia se mudará para Chisinau com o marido. Tia Kátia vivia no extremo norte com o seu. Já tia Shura, a mais excêntrica da família, havia abraçado de vez a vida rural. Para ela, voltar à aldeia onde cresceu foi como reencontrar um amor antigo. E por sorte, a escola local precisava de uma professora de biologia, justamente sua área. Eu e minha mãe raras vezes a visitávamos. Eu, porque os acampamentos de verão me ocupavam. Ela, porque a vida no campo nunca a encantou. Mas as poucas vezes em que estive lá guardavam um brilho especial. Tia Shura e eu tínhamos uma conexão única. Minha mãe até brincava que sentia ciúmes. Foi ela quem me batizou de Liova, foi ela quem me ensinou a reconhecer as plantas do mato, a distinguir o canto dos pássaros, a decifrar os segredos da floresta. Com pedras e galhos, ela me mostrou como se desenrolaram a Batalha de Kulikovo e a invasão napoleônica. Graças a ela, o bosque deixou de ser um lugar assustador e virou meu reino. Até de noite eu me sentia em casa entre as árvores. Aqueles dias de junho foram pura magia. De manhã à noite, eu e os amigos da aldeia explorávamos cada canto, nadávamos até os lábios ficarem arroxeados, pedalávamos pelos campos, colhíamos o sol nos rostos. O bosque era nosso território, mas eu nunca me aventurava muito além dos limites conhecidos. Até que certo dia resolvi testar meus dotes de orientação. Vou até Sosnovo pela floresta, anunciei. Tia Shura, é claro, não só aprovou como me equipou. Um compasso, um mapa, um lanche e algumas instruções básicas. Hoje, pensando bem, duvido que eu deixaria um adolescente cidade grande como eu se embrenhar sozinho por aqueles caminhos. Mas tia Shura sempre foi assim, uma mistura de coragem e loucura controlada. Tudo começou perfeitamente. Segui as marcações, reconheci os pontos de referência. E em menos de 2 horas estaria no destino. O chão macio de musgo amortecia. Cada passo, o ar cheirava a resina de pinheiro e a terra úmida. Ouvia-se o martelar de um pica-pau, o chamar da cuco. A luz filtrava suave entre os galhos, criando um ambiente quase mágico. Lamentei não ter levado a câmera, aquelas imagens seriam perfeitas para o jornal da escola. Mas então, sem aviso, o cenário mudou. Em vez de clarear, a mata se fechou escura e densa. As árvores envelheceram de repente, os samambaias se multiplicaram como uma muralha verde. O silêncio tomou conta do lugar, nem um pássaro, nem um ruído. E os mosquitos? Uma legião implacável, contra a qual nem um repelente de cravo conseguia lutar. Pior ainda, o compasso enlouqueceu. A agulha girava sem rumo, paralisava, desafiava qualquer lógica. Uma voz interna me avisou, você se perdeu. Mas como? Eu havia seguido o mapa à risca. Não havia alternativa senão continuar. Desistir ali sentado no musgo, chamando por socorro, não estava nos meus planos. Meia hora depois, a floresta se abriu numa clareira, revelando uma trilha pisoteada. Estranho, tia Shura nunca mencionara aquele caminho, mas uma trilha era sempre um bom sinal. E de fato me levou a algum lugar, uma aldeia movimentada, cheia de gente. Não era Sosnovo, mas havia pessoas, e pessoas significavam ajuda. Só que algo me intrigou, as roupas. Todos vestiam trajes antiquados como os que eu só via em fotos da Segunda Guerra ou nas avós mais velhas da região. Mas que diferença fazia? Precisava de orientação. Bati na primeira porta. Um velho de barba branca e imponente parecido com o papai Noel que visitava meu jardim de infância atendeu. Seu olhar me estudou com curiosidade. Desculpe incomodar, comecei. Vim de Terevkov, ia para Sosnovo e me perdi. O senhor não poderia me indicar o caminho mais rápido? Já está anoitecendo. Ele suspirou fundo, franziu a testa e após uma pausa, respondeu, Sosnovo? Não, conheço. Essas terras além daqui são mata fechada. Aqui é Nozovo. Estranhei. Sosnovo existia havia décadas. Como ele não sabia? O homem falava com clareza. Não parecia confuso. Talvez fosse apenas um detalhe sem importância.
Ele me convidou a entrar, ofereceu chá antes da estrada. Vou te explicar direitinho. Como chegar, prometeu. O chá, feito com folhas de morango e groselha, tinha um sabor que se intensificava a cada gole, como se fosse um sonho se tornando mais vivo. A casa era ampla e impecável. Num canto, brinquedos antigos, um cavalo de madeira com rodinhas, um urso de pelúcia sem uma pata, uma boneca de pano surrada. Junto ao fogão, maços de endro e salsa secando, igualzinho ao que tia Shura fazia. Na parede, uma foto em preto e branco, uma menina de 6 anos sorridente com um lenço bordado. Minha netinha, Glasha, ele disse, seguindo meu olhar. Adoeceu. Os pais a levaram para a cidade, ao médico. Desejei que ela melhorasse logo. O calor da bebida me acalmava, dissipando a memória do compasso defeituoso e da floresta silenciosa. O cansaço pesava nas pálpebras. O velho se sentou à minha frente, mas seus olhos não paravam de vagar pela janela, coberta por uma cortina desbotada. Devagar, escorreguei para um sono leve. Até que um grasnar estridente de corvos me arrancou de volta à realidade. O cheiro de queimado invadia o ar. Deu para sentir? Perguntei, alarmado. Fumaça. O que está acontecendo? Ele se virou devagar, como se carregasse o peso do mundo. Mas uma vez não deu tempo, murmurou. E você também não deu, garoto. Que pena. Sem mais palavras, abriu a porta e saiu. Corri atrás, assustado. O que vi gelou meu sangue. A aldeia inteira estava em chamas. Corvos sobrevoavam, em círculos gritando. O ar ardia. Os moradores paralisados assistiam ao fogo devorar suas casas. E então entendi, aquele lugar não era do meu tempo. Aquele velho, aquela menina na foto, aquele chá que saboreei como um presságio. Tia Shura sempre me disse que a floresta guarda segredos. Nunca imaginei que um deles me levaria a um passado queimando vivo. O fogo se aproximava devagar e implacável. Não era um incêndio comum, era a própria floresta se voltando contra si mesma, uma parede de chamas que cercava a clareira e avançava sobre as casas de madeira na beira da aldeia. Os moradores não corriam, não gritavam, não tentavam apagar as labaredas com baldes de água ou tapetes molhados. Simplesmente ficavam parados, olhando para o fogo com uma resignação que me arrepiou a alma. Nunca vi nada tão terrível quanto aquela aceitação silenciosa da morte. E então aconteceu o impossível. Um por um, como movidos por um mesmo impulso, os aldeões se viraram e começaram a caminhar em direção às chamas. Sem pressa, sem hesitação. Desapareciam no fumo espesso, engolidos pelo calor, sem um único grito. O ar cheirava madeira queimada e carne. Não era carne, era eles. Eu berrei. Supliquei. Tentei puxá-los de volta, gritando para pular no lago, se esconder nos porões. Fazer alguma coisa. Mas era como se não me ouvissem. Ou como se já soubessem que nada adiantaria. O último foi o velho. Ele caminhava devagar, arrastando os pés, enquanto o fogo já lambia as paredes das casas mais distantes. Quando estava a poucos passos de ser consumido, virou-se para mim. Seus olhos, antes tão cálidos ao me servir aquele chá amargo, agora brilhavam com uma tristeza antiga. Balançou a cabeça como se lamentasse algo muito além daquele momento, e sua voz rouca cortou o esturro das chamas. Perdoa, rapaz. Esquecemos do fogo outra vez. Cada ano é a mesma coisa. E agora? Te arrastamos conosco. Perdoa-nos por Deus. E então ele deu o último passo. Fiquei sozinho no meio do inferno. O calor queimava meus pulmões, a fumaça cegava. Caí de joelhos, cobri a cabeça com as mãos e chorei até não ter mais lágrimas, só tosse, só desespero. O fogo rugia sobre mim, e eu gritei até a garganta arder, até o mundo escurecer. Quando abri os olhos de novo, o sol nascia. Estava deitado na grama úmida de orvalho, com o cheiro fresco de terra e pinheiros no ar. Um grilo cantava perto do meu ouvido. Respirei fundo, tremendo, com medo de abrir os olhos. Mas quando fiz, não havia cinzas. Não havia casas carbonizadas. Só a floresta verde e indiferente, como se nada tivesse acontecido. Levantei-me devagar. Onde antes ficava a aldeia, agora só restavam fundações cobertas por mato alto. Tropecei em buracos, poços de antigas adegas, afundados no chão, cheios de folhas apodrecidas. Não havia sinais de fogo. Não havia nada. Corri. Não olhei para trás. Não procurei meu compasso ou mapa, só queria sair dali. Meia hora depois, tropeçando entre as árvores, encontrei uma estrada de terra. E então, como milagre, ouvi o ronco de um motor.
Um Jiguli amarelo e enferrujado parou ao meu lado. O motorista, um homem de camisa xadrez e olhos cansados, olhou-me de cima a baixo. Caramba, menino, parece que viu o diabo. Não contei sobre o fogo. Não contei sobre os aldeões andando para a morte. Só murmurei algo sobre me perder no mato. Ele balançou a cabeça, abriu a porta do passageiro. Sobe, te levo até sua aldeia. Em casa, tia Shura me esperava com os olhos inchados de noites em claro. A vizinha, Babá Glacha, já havia reunido os homens do vilarejo para me procurar. Ao me ver, a velha me arrastou para sua isbá, oferecendo pão quente e leite fresco ao motorista, enquanto tia Shura me envolvia em um cobertor e me levava para o quarto. Fala, Zaishik, o que aconteceu? Tentei, mas quando abri a boca só saíram soluços. Tia Shura teve que me dar valeriana para acalmar os tremores. Só horas depois, já com a voz rouca e a garganta em brasa, consegui balbuciar a história. Ela ouviu em silêncio. Serviu 2 copos de sua infusão de serbal, bebeu o dela de um gole e suspirou. Eu não acredito em fantasmas, TYs na ex. Sou cética até a medula. Mas também sei que você não é louco. Fechei os olhos. A aldeia queimando. O velho sorrindo ao me servir chá. Os corpos se entregando ao fogo. Perto de Sosnovo, antes da guerra, existia uma aldeia chamada Nosova. Ela continuou, como se lesse meus pensamentos. Não está mais nos mapas. Queimou, toda em um incêndio pouco antes da guerra. Todos que estavam lá morreram. O fogo cercou o lugar, sem saída. Quem não estava na aldeia naquele dia, bom, se salvou. Babá Glacha é de lá. Tinha 7 anos quando isso aconteceu. Teve sorte, apendicite a levou para o hospital com os pais. O avô dela ficou e morreu. Ela fez uma pausa. Seus dedos tremiam ao girar o copo vazio. O velho da foto era o avô dela. O mesmo que te serviu o chá. Fiquei paralisado. Mas você disse que fantasmas não existem. Existiram. Ela cuspiu, como se a palavra queimasse. E você viu. Não sei o que te dizer, Millie. Nunca entendi essa merda de mistérios. Mas aconteceu. Ela se levantou, passou a mão pelo rosto. Dorme. Tenta esquecer. Tentei. Por um tempo, até consegui. Mas anos depois ainda acordo suando, tossindo, sentindo o cheiro de fumaça que não existe. A aldeia volta nos sonhos. E eu sei que em algum lugar entre as árvores, fogo ainda queima. É difícil decorar sobrenomes, admiti, enquanto os dedos tamborilavam na mesa. De madeira gaste pelo tempo. Mas pelo que entendo, um animal, ao esbarrar com algo terrível, nunca mais põe as patas naquele lugar. Já o homem. O homem foge. Apavorado sim, mas depois volta. Volta para provar de novo aquele gosto amargo do medo, para confirmar se o horror era real ou só fruto da imaginação. É a curiosidade que nos faz ver sombras onde não há luz, ouvir sussurros onde só há vento. Mas não se engane, há coisas que a física não explica, que a lógica não abarca. E elas existam, quer a gente queira ou não. Ullion sorriu, os olhos brilhando com a malícia de quem já vira demais para duvidar de tudo, mas não o suficiente para acreditar sem questionar. Você pode não crer no Yeti, em discos voadores ou em almas penadas, continuei, inclinando-me para frente. Mas negar que há mistérios reais andando ao nosso lado? Isso sim é cegueira. Ou covardia. Por que insistir em reduzir o mundo ao que cabe na palma da mão? A natureza é harmonia, sim, mas até nas sinfonias mais perfeitas há notas dissonantes. O truque está em saber distinguir uma da outra. Ele ergueu uma sobrancelha, como se pesasse minhas palavras. Se leu meus artigos, sabe que muitos deles mencionam Beatrice Rupert, disse, e seu tom ganhou um matiz quase nostálgico. Não acredita em clarividência? Eu acredito. Até os bichos a têm à sua maneira. Um raposo velho, por exemplo, fareja uma armadilha a quilômetros de distância e desvia o caminho sem hesitar. Não é razão, é instinto aguçado além do comum. Quanto a Beatrice, fez uma pausa, como se revivesse algo. Dê-lhe um abraço meu se a vir. Estudamos juntos no colégio, ela e eu. Embora, e aqui sua voz ficou cortante, eu não seja daqueles que aceitam tudo como verdade só porque é conveniente. Bronson cruzou os braços, o sorriso se apagando. Este papo está muito vago, Michael. Vamos ao concreto. Escolha um tema. Qualquer um que lhe interesse hoje, e tentarei desmontá-lo. Se tiver dados. Se não tiver, encolheu os ombros. Não sou adivinho, nem charlatão. Se algo não pode ser, é porque não pode. Perfeito, pensei. O cético havia cavado sua própria armadilha.
Que tal desaparecimentos inexplicáveis? Propus, já saboreando a discussão. Aqueles casos em que pessoas somem em plenos lugares seguros, sem deixar rastro. Sem sangue, sem luta, sem motivo. Fenômeno antigo, aliás. Sócrates e Platão mencionavam. Na Idade Média atribuíam a demônios. Mas os desaparecimentos continuaram. E alguns são tão detalhados que não deixam espaço nem para os céticos mais teimosos. William quase bateu palmas, os dedos coçando de excitação. Ah, esse campo eu conheço bem. Separei joio do trigo mais de uma vez. Comece, Sr. Coringe. Todos os anos, centenas de pessoas evaporam em circunstâncias impossíveis. Lugares onde nenhum crime faz sentido, nenhuma fuga é viável. Como o caso de Owen Parfitt, o marinheiro paralítico de Devon. Seus olhos se estreitaram, como se já visse o fio da meada. Era 1763. O homem passava os dias na cadeira de rodas, na varanda da casa da irmã, Susana. Naquela tarde de junho, observava os trabalhadores juntando feno na fazenda vizinha enquanto a tempestade se aproximava. Susana saiu para buscar ajuda para levá-lo para dentro. Não se apresse, irmã, disse Parfitt. Um pouco de chuva não mata ninguém. Quando ela voltou, minutos depois, a cadeira estava vazia. O homem havia desaparecido. As buscas não encontraram nada. Nem pegadas, nem sinais de luta. Só o vazio onde ele deveria estar. William coçou o queixo, o sorriso voltando, lento e triunfante. Interessante. Mas a história esquece de mencionar que Parfitt não era só um pobre aleijado. Era um ex-pirata. E piratas, meu caro, têm inimigos. Inclinou-se baixando a voz como se compartilhasse um segredo sujo. 2 anos depois, uma taverna, chamada O Terceiro Estandarte, abriu em Marsella. Seu dono? Um certo Porfé. Note o sobrenome aleijado, com cicatrizes que combinavam com as de Parfitt. Adivinhe, ele não andava sozinho. Havia outros na trama. O desaparecimento foi um sequestro planejado. A cadeira de rodas, levaram-na também. E a irmã, convenientemente distraída enquanto os cúmplices agiam. Fiquei em silêncio por um instante, absorvendo. E Lucien Bouzier? Desafiei. Paris, 1867. Entra no consultório do Dr. Bonnen, para examinar uma fraqueza nas pernas. Tira a roupa, deita na maca. O médico vira as costas para pegar o estetoscópio e o paciente some. Só a roupa fica lá, dobrada no encosto da cadeira. A polícia revirou a cidade. Nada. William riu, um som seco e conhecedor. Ah, esse caso. Tomou um gole do uísque, saboreando o sabor queimado. Lucien era um libertino. Um sedutor sem escrúpulos que na véspera havia desonrado Angela Biavo, filha de uma família corsa muito religiosa. Quando 2 homens de preto apareceram perto de sua casa, ele soube que seu tempo estava contado. Fez uma pausa dramática. O desaparecimento foi encenação. O médico? Cúmplice. A roupa? Um truque para simular o sobrenatural. Lucien fugiu para Lyon com uma nova identidade graças a uma rede de proteção que digamos que certos círculos parisienses sabiam como apagar rastros. E como você descobriu isso? Perguntei, sentindo o terreno escorregar debaixo dos pés. Seu sorriso se alargou, quase predatório. Porque, meu caro, dinheiro sempre deixa rastros, mesmo quando o corpo some. Lucien deu de ombros. Ele não resistiu a gastar o que havia roubado da família Biavo. Um erro fatal. Os corsos sempre cobram suas dívidas. As lendas corsas antigas falam do mesmo ser de chifres e cauda, arrastando os pecadores para seu abismo de fogo. Um rico proprietário de terras que seduziu a jovem vizinha foi reconhecido pelas forças das trevas como um transgressor e levado nu de sua própria cama, diante dos olhos horrorizados da família. Se os parentes de Angela tivessem recebido uma prova semelhante sobre Lucien, teriam abandonado a busca por vingança, convencidos de que ele já havia pago seu preço. Não consegui rastrear Lucien Bouzier no tempo, mas um homem ambicioso sempre pode reinventar-se com um novo nome e um refúgio bem escolhido. Portanto, este caso merece uma revisão mais atenta. Quem vem a seguir? Sem dúvida, David Lang. Não confunda o humilde fazendeiro com o acadêmico inglês que estudou os povos do Cáucaso. Gostaria de ouvir sua versão dos fatos. Tudo aconteceu aqui na América no final do século XIX, 20 anos antes de seu término, nas margens áridas de Gallatin, Tennessee. Após o almoço, Lang e sua esposa Emma saíram de casa.
Ela se dirigiu às crianças que brincavam no quintal enquanto ele caminhava em direção aos cavalos que pastavam no campo. Mas antes de chegar até eles, viu todos os outros na carroça onde seu velho amigo, o juiz Augustus Peck, viajava com o genro. Todos acenaram animados, sabendo da generosidade do visitante, que sempre trazia presentes para as crianças. Lang também ergueu a mão em cumprimento, e diante de 5 testemunhas, perfeitamente lúcidas, dissolveu-se no ar como fumaça. Emma gritou, convencida de que o marido havia caído em algum buraco. Correram até o local, mas não encontraram nada. O fazendeiro havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Reviraram a carroça, vasculharam os arredores, mas nenhum vestígio. Dúzias de vizinhos se juntaram às buscas, sem sucesso. Os jornais americanos noticiaram o caso misterioso, mas nenhum repórter ou especialista conseguiu apresentar uma explicação plausível. E David Lang nunca mais foi visto. Exato. Absolutamente preciso, William, admiti, cruzando os braços. Mas o que há de tão extraordinário aqui? Um fazendeiro endividado fugindo de credores? Ou um homem prudente demais que descobriu algo comprometedor sobre o juiz e preferiu sumir a colocar a família em risco? Bronson balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma curiosidade quase infantil. Nem uma coisa nem outra. Este caso me intriga. Testemunhas demais para um desaparecimento tão espontâneo. E o detalhe crucial, no momento exato em que todos olhavam para o juiz, ninguém prestava atenção em Lang. Ele não gritou, não se debateu, não deu nenhum sinal de alerta. Como se a terra o tivesse engolido sem barulho. Até um cético como eu seria tentado a acreditar em portais dimensionais ou visitantes de outros mundos. Ele se virou para o computador, uma máquina antiga por fora, mas com um processador que faria inveja a muitos sistemas governamentais, e abriu o programa. Uma ferramenta que antes era restrita a agências de inteligência, mas que graças aos ventos da democracia digital, agora estava ao alcance de qualquer um com conexão à internet e um pouco de audácia. Digitalizou a foto de David Lang, surpreendentemente nítida para a época, e definiu os parâmetros, 30 anos após o desaparecimento, identificação facial em 99% de precisão. O sistema trabalhou por alguns segundos. Então na tela surgiu o cartaz de um circo itinerante, o Buffalo Traveling Show com a imagem de um homem bigodudo, erguer do halteres de 50 quilos. Na legenda lia-se, David Linford o incrível, acrobata de força. Não perca. Incrível, murmurei. Uma coincidência? Ou você vai me dizer que era um irmão gêmeo não registrado? Bronson riu triunfante. Identificação de 99,8%. Não há margem para erro. Nosso fazendeiro sonhava em reinventar sua vida, abandonar a terra árida, a esposa e os filhos. Planejou tudo, meticulosamente, e executou seu plano com uma precisão que enganou até a América inteira. O que mais poderia esperar de um homem que trocou o arado pelo picadeiro? Um truque de mestre. Quem procuraria um acrobata brilhante em um fazendeiro medíocre? Fez uma pausa dramática. Bravo, William. Mais uma vez você desmonta o mistério como um relógio. Mas não se iluda, só estou abaixando as mãos para levantá-las novamente. Já ouviu falar do Triângulo de Bennington? Perguntou como se desvendasse um segredo guardado a 7 chaves. Não o das Bermudas, mas o de Bennington, Vermont. Uma anomalia do século XX que se tornou um prato cheio para quem estuda desaparecimentos inexplicáveis. Antes, esses casos eram registrados esparsamente, quando muito. Hoje o FBI tem um departamento dedicado a eles, e agências pelo mundo fazem o mesmo. Mas Bennington é especial. Lá, as pessoas não deixam rastros, nem pegadas, nem roupas, nem o menor indício de que algum dia existiram. Sem perder tempo, propôs William com um gesto teatral, você lista os nomes, e eu revelo o que realmente aconteceu. Combina. Vamos lá. O soldado James Thetford, desaparecido em 1º de dezembro de 1949, dentro de um ônibus lotado, diante de 14 testemunhas. Thetford tinha sérios atritos com superiores e colegas de quartel. Sem saída, desertou. Reapareceu 4 anos depois, no Alasca. Nem sequer mudou de nome. Edward Olis, empresário de 40 anos, vanished em 25 de agosto de 1956, a caminho de uma reunião de negócios. Dívidas astronômicas com a máfia. Se não sumisse, seria a máfia quem o faria sumir. Ou talvez tenham sido eles mesmos para
dar um recado aos outros devedores. Último caso, Paul Jenson, 8 anos, desaparecido em 12 de outubro de 1950. A mãe foi alimentar os porcos e ao voltar, o menino havia evaporado. Procuraram por dias com o estado inteiro mobilizado. Nada. Minha teoria? Um acidente doméstico. Algo que não poderia vir à tona nem para o legista nem para o xerife. Enterraram o corpo em segredo e inventaram o desaparecimento. Não é incomum com crianças pequenas. Aliás, repare que depois disso, a senhora Jenson nunca mais deixou os porcos soltos no quintal. Você sabe como esses animais adoram cavar. Mas por que tantos casos em Bennington em tão pouco tempo? Perguntei. Cético. 1 dúzia em 1 década? Demais para ser coincidência. Bronson sorriu, como se estivesse prestes a revelar o golpe final. Porque, meu caro, Bennington era um buraco esquecido por Deus, morrendo aos poucos. Até que alguém teve uma ideia brilhante. Que tal transformar a miséria em lendas? Os desaparecimentos não eram acidentes. Eram negócios. O prefeito e o xerife orquestravam tudo. Uns poucos escolhidos sumiam. A imprensa corria atrás da história, e o que era um vilarejo falido virou um fenômeno nacional. Turistas, jornalistas, caçadores de mistérios, dinheiro fluindo como água. Genial, não acha? A única coisa que desapareceu de verdade foi a pobreza de Bennington. E a multidão seguiu o rastro, ávida por mistérios. O que era um burgo esquecido transformou-se em poucas semanas no epicentro de uma febre turística independente das migalhas que o Estado jogava para mantê-lo vivo. Quando a sobrevivência está em jogo, até o impensável vira moeda corrente. Mas há um detalhe ainda mais fascinante. O ser humano é uma criatura de imitação. Alguém joga um papel no chão. E você, mesmo com a lata de lixo a 2 passos, repete o gesto sem pensar. Alguém some, e de repente a ideia de desaparecer ganha um brilho sedutor. Se fulano conseguiu, por que eu não? A lógica é perversa, mas inegável. E você, Sr. Bronson, tem razão, é difícil argumentar contra fatos tão cruamente óbvios. Não discuta. Apenas aceite. Tudo, absolutamente tudo, pode ser dissecado pela lógica fria de quem se recusa a acreditar em fantasmas. Não acredita? Experimente. Homem se retirou para o quarto ao lado, provavelmente o dormitório, e deixou no ar, como um desafio. O mundo tem muito menos mistério do que gostaríamos de admitir. Discordo, respondi, mais por teimosia do que por convicção. Silêncio. Esperei, contando os segundos como quem espera um veredito. 2 minutos se arrastaram. Então bati na porta entreaberta. Nada. Empurrei-a com cuidado. O quarto estava vazio. A cama, impecavelmente feita. Uma mesinha de cabeceira com um abajur empoeirado. Na parede, um pôster desbotado de algum filme dos anos 70. Um espaço fechado, sem saída, sem janela. Sem saída literalmente. Sr. Bronson? Chamei baixinho, como se temesse acordar algo que não deveria. O senhor me ouve? O silêncio foi tão absoluto que cheguei a duvidar se ele havia existido. Saí do trailer, examinando o chão ao redor. A chuva da noite anterior deixará a grama úmida, intocada. Nenhum rastro de passos além dos meus. Ninguém havia saído dali. Ou ele evaporou diante dos meus olhos, ou, e essa possibilidade era ainda mais perturbadora, tudo não passará de uma encenação meticulosa para provar como o ato de desaparecer é, na verdade, assustadoramente simples. Não sei qual das duas opções é pior. Há dias tento seu número, mas a chamada cai no vazio. Denunciar a polícia? Ridículo. Afinal, estávamos apenas conversando, um homem e suas teorias, até que ele deixou de estar ali. Para onde? Por quê? Questões que agora me perseguem como sombras. Michael Korenji, Nova York. Exclusivo para a revista Segredo.